Bom, a nova petição é simplesmente uma movimentação defensiva. Sexta à noite, a gente recebeu uma nova ordem de censura no e-mail da Rumble, lá na Flórida, encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo bloquear uma conta em território brasileiro e a entrega dos dados de um cidadão americano, dos dados de registro da conta. Chama muito a atenção, porque essa petição, esse mandado do ministro veio 2 dias depois da carta do presidente Trump, porque não tem nada para bloquear no Brasil, considerando que, por ordem dele mesmo, a Rumble hoje está totalmente bloqueada no Brasil, então não tem uma conta específica para bloquear, considerando que, devido a que a Rumble está bloqueada no Brasil, nem utilizando a lógica jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele teria jurisdição, com a lógica dele mesmo, né? Porque ele exerce jurisdição extraterritorial quando, e não que concordemos, mas quando uma plataforma se encontra presente ou disponível, o conteúdo pode ser acedido no Brasil. Hoje, a The Rumble não pode ser, então nem base jurídica tem nisso, e pedindo que a Rumble viole a lei dos Estados Unidos, uma lei que chama Stored Communications Act, para entregar, por causa do mandado ilegal, os dados do usuário que é um cidadão americano dos Estados Unidos. Além de tudo isso, chamou muito a atenção porque a conta está inativa desde dezembro de 2023 e o conteúdo da conta é estritamente sobre música ou questões políticas, criticando o ministro, criticando o STF, mas não tem incitação à violência, não achamos nada controversial nessa conta. O ministro deu um prazo de 48 horas, e se a gente não cumprir em 48 horas, que foi ontem à noite, a Rumble começa a acumular uns R$100 mil de multa diária por não entregar os dados do cidadão americano para o ministro. Isabel Mega também está conosco aqui. Nós seguimos ao vivo conversando com o advogado da Rumble em cima de todo o assunto da petição. É uma nova petição, né? Porque nós já expusemos aqui para vocês no noticiário, ocorreram uma outra. Nós estamos falando de uma nova petição contra Alexandre de Moraes. Isabel Mega. Oi, doutor. Muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui na CNN Brasil. Queria que, na medida do possível, o senhor detalhasse para a gente quem é esse cidadão americano, o que ele postava. O senhor falou de conteúdos de música que não enxergaram nenhum tipo de ofensa ali ao ministro Alexandre de Moraes, mas para a gente entender, formar aqui uma espécie de quebra-cabeça juntos para entender o que teria motivado. Qual é a motivação que vocês enxergam por trás dessa nova determinação do ministro Alexandre de Moraes? Sim, certas fontes da mídia têm identificado o usuário como Rodrigo Constantino, que é um brasileiro de dupla cidadania. Para ser bem claro, tem como 3 vídeos de música e tem outros vídeos, como expliquei, que são políticos, fazendo críticas gerais ao governo de Lula, ao STF, enfim, o que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Agora, o que está detrás disso é um assunto de especulação, porque não teve nenhuma atividade na conta de dezembro de 23, desde lá. Então, não tinha acontecido nada, não tinha nenhuma ameaça, nenhuma ação iminente, nenhum conteúdo recente. Por que o ministro Alexandre de Moraes resolveu encaminhar um novo mandado 2 dias depois da carta do presidente Trump? A interpretação mais razoável é que essa é a forma dele se manifestar em protesto às medidas que o presidente Trump anunciou. Na carta do presidente Trump, ele faz referência às empresas, às plataformas americanas que estão sendo expulsadas do Brasil. Hoje a Rumble é a única plataforma americana banida no Brasil. E o ministro, de todas as coisas que poderia estar fazendo uma sexta-noite, resolveu encaminhar uma nova ordem de censura, descumprindo com todas as promessas que eu entendo o governo brasileiro tem feito em privado, que coisas que não iam acontecer. Por exemplo, não, no futuro sempre vai passar pela Autoridade Central dos Estados Unidos, vai seguir os protocolos do Tratado de Assistência Mútua
bilateral Brasil-Estados Unidos, vai conformar com os protocolos, né? E as ordens do ministro do sexta-noite não cumpriam com absolutamente nenhuma das promessas feitas pelo governo brasileiro. Então, a conclusão mais razoável é que isso aqui é uma provocação e encaminhar a ordem sobre a conta desse cidadão americano, que todo o conteúdo posto da Flórida é simplesmente um pretexto para ter uma desculpa para fazer essa provocação. Martin, existem algumas interpretações que dizem que esse movimento da Trump Media, da Rumble, que ele não é sobre o mérito em si da coisa, mas que poderia vir de um movimento maior macro que é político, né? E até quero que abra oportunidade para poder ouvir-te sobre isso. Porque quando Donald Trump escreve a carta que é comercial, assim, basicamente comercial, da taxação de 50%, o primeiro parágrafo ele já cita Jair Bolsonaro. Ele diz que existe uma perseguição, ele cita uma perseguição com as redes sociais e a gente sabe, né, da proximidade de Donald Trump com as Big Techs, né, que estavam ali, inclusive, preenchendo a cerimônia de posse dele. E ele diz que é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E aí, quem vê com oposição a isso, diz que, na verdade, são esses movimentos, essa petição contra Alexandre de Moraes, que tem havido, na verdade, ao contrário, uma caça às bruxas também. Fica parecendo que todo esse movimento, na verdade, é embasado por uma parada que é política. É isso que dizem. Eu quero lhe ouvir, por favor, sobre isso, sobre não ser exatamente do mérito em si, mas sim um movimento macro político de uma perseguição de Donald Trump aqui com as instituições brasileiras. Uma ótima pergunta. Eu sei das pessoas que falam isso e eu concordo, é totalmente político. Mas o que é político não são as ações da Rumble, nem a carta do presidente Trump. Porque vamos ser claros, essas ações são defensivas. Quem mandou ao ministro Alexandre de Moraes começar a ir detrás do Rumble em janeiro de 2025? Vamos lembrar que as ordens do ministro, que são, a Justiça Americana já falou, o Departamento de Justiça já falou, são totalmente ilegais. As ordens do ministro que ele lançou como mísseis para dentro dos Estados Unidos lá em janeiro e começo de fevereiro foram lançadas por ele deliberadamente, sem que aconteça absolutamente nada. Qual foi a emergência? O que estava acontecendo que meritava ele lançar esse ataque logo depois da posse do presidente Trump? A gente não sabe de absolutamente nada que meritava ele fazer isso. Que meritava ele ameaçar com prisão a Chris Pavlovski, CEO da Rumble? E que ameritava ele, 6 meses depois, vamos lembrar que até hoje o ministro não apareceu no processo da Flórida, tá? Não tem nem o ministro, nem a AGU, nem o governo defendendo, não tem ninguém lá. Que meritava 2 dias depois de o presidente Trump encaminhar a carta e 1 mês depois do governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, ter feito certas promessas ao governo americano, que meritava ele encaminhar uma nova ordem de censura, uma sexta-noite, sobre uma conta que não está ativa de dezembro de 2023. Então, não tenho dúvida que é político, é absolutamente político, porque mérito jurídico não tem nenhum. Na prática jurídica, está tentando prever o quê? Uma conta que está desativada ou que não possui conteúdo de dezembro de 2023 está ameaçando a democracia do Brasil? É tão absurdo que a única conclusão é que é político. E nossas ações têm sido todas defensivas. A única razão que você tem uma petição nova da Rumble e Trump Media hoje para a Juíza Federal na Flórida é porque o ministro deu 48 horas para cumprir com uma ordem totalmente pretextual, desnecessária, sem nenhum efeito prático, para gerar mais conflito. É bem irresponsável, eu acho. Conversamos aqui com Martin De Luca, advogado da Rumble, e é muito importante que nós possamos ouvi-lo aqui, porque nós estamos num momento da linha do tempo que é muito sensível, né? E de uma taxação de 50% aqui ao Brasil e de algo que está caindo em cima do colo, inclusive, de Jair Bolsonaro, né? Os setores que defendem, que votaram em Jair Bolsonaro, agora vão ser taxados em 50% por Donald Trump. Então, é de uma complexidade tão grande, embasada por um assunto que é comercial, por isso que eu lhe fiz essa pergunta e o senhor afirmou, é importante que nós possamos ouvi-lo, que é de fato um movimento político
que é uma resposta a tudo isso que vem acontecendo, que vocês consideram que é uma perseguição e o Brasil considera que, na verdade, seja um avanço em cima da autoridade, das instituições aqui brasileiras. Na justiça, todo mundo vai se defender. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí que foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado.